Bom, colegas, agradecer imensamente ao professor José Celso, a professora, que não se diz professora, mas é sempre professora, a professora Almerinda. Agradecer a vocês por estarem todos aqui. Quero abrir um espaço para que a gente possa interagir com os palestrantes, com os convidados, perguntas, sugestões, uma troca de experiência. Eu acho muito válido nós observarmos a experiência de uma universidade grande e de um porte tão considerável como a Unesp e perceber que ali, embora haja hoje muitos resultados já sendo colhidos positivamente, eles também passaram por percalços, também enfrentaram problemas, também há resistência no âmbito público. É interessante e importante observar a experiência da professora Almerinda, que, com seu olhar diversificado e capaz de perceber todas as peculiaridades em diversos países, acaba trazendo para o nosso modus operandi brasileiro uma melhora, um aperfeiçoamento que é, de fato, refletido dentro do contexto do ensino superior. Então, acho que nós temos aqui alguns momentos, além do café que já está preparado ali para nós, o nosso coffee break, nós temos aqui um tempinho para trocarmos algumas ideias, tirarmos algumas dúvidas, ou, quem sabe mesmo, trocar experiência, que eu acho que o que mais nós temos a fazer com a Unesp e com o Ministério das Relações Exteriores aqui. Alguém gostaria de se manifestar? Rapidamente, eu adorei uma das falas. O professor José Celso é engenheiro, professor de engenharia. Então, eu quero explorar a sua experiência. Eu vou lhe fazer uma pergunta rápida e, em função dela, talvez faça outra. Se o senhor tiver uma escolha para fazer, eu vou fazer um curso em inglês aqui, e vou aceitar alunos estrangeiros e brasileiros que queiram cursar uma disciplina em inglês. Né? O senhor acha, a primeira pergunta é, o senhor acha que, sem aceitar os brasileiros, fica um pouco difícil viabilizar o início da disciplina? Seria importante aceitar também brasileiros que querem fazer em inglês para viabilizar até comercialmente a disciplina. Nós concordamos nisso? Eu acho que sim. Acho que sim, né? Então, em vista disso, a minha pergunta é, o senhor optaria, em primeiro lugar, por disciplinas de primeiro ano ou por disciplinas mais de meio de curso, com o objetivo de os nossos estudantes brasileiros terem a coragem de se matricular num curso que, além de ser difícil, ainda é, por exemplo, em inglês ou espanhol? Qual seria a sua opção para viabilizar, colocando aí a carapuça de um gestor de escola privada? Então, eu acho que a experiência que a gente teve, ela vai muito ao encontro do que você está falando, porque quando a gente criou a disciplina internacional, a disciplina em inglês, o nosso objetivo foi trazer gente para cá. A gente queria trazer gente para cá. E ao querer trazer gente para cá, primeiro, a questão de ser gratuito, isso aqui eu acho que não deve ter 5% do mundo da educação internacional que acredita que, se ele mandar um estudante dele para cá, ele não paga para estudar no Brasil. No caso da Unesp, por exemplo. É a maior surpresa do cara, quando eu converso com ele, eu falo, eu ofereço um curso em inglês e você manda seu estudante para lá e é de graça ainda, ele não vai pagar para estudar lá. Então, isso para dizer que o fato de ser pública ou privada, ou pagar ou não deixar de pagar, pagar faz parte na educação internacional. Então, não é um problema. Eu não trataria diferentemente se eu vou criar uma disciplina na Unesp ou numa instituição onde ela deva ser paga. Isso posto, eu acho que tem que ver o objetivo. O principal é o objetivo. Se o principal objetivo ao criar o curso for trazer gente para a tua instituição, para dar visibilidade à tua instituição, para criar um ambiente internacional na instituição, o foco tem que ser em o que as pessoas vão querer vir fazer aqui no Brasil. Então, você vai oferecer uma disciplina numa área onde haja interesse naquela área no exterior. Então, essa é uma questão. Já se eu quiser, se o meu interesse primário for criar um locus onde eu vou compartilhar experiências com os meus estudantes, aí sim eu vou pensar no que seria mais fácil para os meus estudantes, mas sempre tendo a visão de que, se eu não criar alguma coisa que é interessante lá fora,
isso não vai acontecer aqui dentro. É difícil eu trazer gente para cá. Eu falei que quando a gente começou com 2 alunos. As pessoas não queriam vir, não tinham interesse em vir. E hoje, eu participei do processo de seleção de mestrado lá da minha unidade. A gente entrevistou 15 alunos na área que eu atuo, para o mestrado. Desses 15, 2 alunos eram alunos que vieram para cá para fazer as disciplinas em inglês. Os caras vieram, gostaram da experiência que tiveram e aplicaram para fazer o mestrado. Quer dizer, aprenderam português, um era francês, outro era alemão, e, logicamente, não está falando como a gente fala aqui, mas se comunicavam em português, fizeram a entrevista em português. Então, eu acho que é essa questão de ver qual é o principal objetivo, mas saber explorar, oferecer coisas que vão ser interessantes para eu trazer gente para cá. É difícil trazer, não é fácil. O Brasil, infelizmente, ainda é a imagem que se tem do Brasil e que a gente, das universidades, trabalha enormemente, o Ministério de Relações Exteriores. A gente faz missões onde a gente vai visitar as embaixadas, nesse caso, onde nós conversamos com o embaixador e com as pessoas que trabalham no setor de educação das embaixadas, que é passar uma imagem diferente. A gente faz ciência de primeira linha no Brasil. É difícil. Muitas pessoas acham que Brasil é samba, futebol, e é isso, que é mulata, é não sei o que mais. A gente tem discussões e atuações, por exemplo, eu estou indo mais longe do que você me perguntou, mas é um reflexo disso. Nesses eventos que a gente participa, todos os países fazem uma recepção, onde as instituições daquele país convidam os seus parceiros para conversarem, e a imagem que as pessoas esperam ao chegar numa festa brasileira é a imagem de que vai ter um monte de mulata lá, sambando, e que aquilo é uma bagunça e tudo mais. Então, faz parte também do papel da educação superior no Brasil mostrar que isso aqui é mais do que aquilo, que isso aqui já deixou de ser aquilo há muito tempo. Lógico que aquilo faz parte da identidade da gente, mas não é só aquilo. A gente tem que, e essa é a imagem que a gente vende hoje, que se o menino vier para cá, ele vai ter ciência de boa qualidade, ele vai ter formação de muito boa qualidade. Então, voltando para a tua pergunta, eu acho que é isso, é mostrar que, se ele vier, por exemplo, se a gente pegar, aonde alguém pode aprender mais sobre energias renováveis baseadas em etanol, por exemplo, do que se ele vier para o Brasil. Onde que ele vai aprender mais sobre isso? Será que tem algum lugar no mundo que tem uma competência maior e mais vasta do que a gente tem aqui? E a gente não fala mais hoje só em etanol de primeira geração, a gente fala de primeira geração, etanol de terceira geração, etanol a partir de celulose, etanol, um monte de... A gente tem competência. Aqueles exemplos que eu falei, odontologia. A odontologia brasileira é odontologia de ponta para americano vir aprender aqui, para inglês vir aprender aqui. Não é? Então, a minha resposta seria essa: achar alguma coisa que seja importante, que atraia essas pessoas para cá. Se eu respondi a sua pergunta. Claudiano. Tá. Boa tarde, meu nome é Marcos Andrade, eu sou professor aqui do CCCA, do curso de Comércio Internacional. Durante a apresentação das 2 palestras, tiveram vários pontos interessantes, mas o que me chamou a atenção é um ponto que eu gostaria de fazer a pergunta para os 2 palestrantes, para a professora Merinda e para o Dr. José Celso. É com relação à cooperação educacional, que é o compartilhamento de soluções para problemas comuns, tá? Principalmente com relação às experiências internacionais. Por que eu faço essa pergunta? Primeiro, o Dr. José Celso ele comentou a importância da internacionalização do ensino. Tá? E, claro, as universidades do ensino superior também estão extremamente preocupadas, e até mesmo aqui o Mackenzie está trabalhando para estar buscando essas oportunidades. E tem o setor privado, eu venho do setor privado, e que investe muito no treinamento e especialização de funcionários, tá? Não só em
grandes universidades aqui no Brasil, mas principalmente no exterior. E a minha pergunta, a minha curiosidade é com relação ao seguinte: existe algum trabalho sendo desenvolvido, principalmente no governo, tá, com apoio do setor privado, no caso das instituições de ensino, buscar um curso, ou até mesmo um curso que eu imagino que seja de pós-graduação, para integrar esse interesse que existe do setor privado, que manda profissionais para o exterior para ter especialização, tá? E, como o senhor também comentou, nós já temos muitos setores aqui no Brasil que são referências para o exterior, ou seja, juntar setor privado, que tem profissionais, setores de ensino, que tem demanda, e até mesmo profissionais que estão no exterior, em universidades do exterior, para montar um curso aqui, tá? Para que possa atender essas 3 demandas. Quer começar, Zé Celso? Olha, a experiência que eu vi, que me pareceu mais interessante, em que a universidade não está de costas para a empresa privada, ou não está de costas para a indústria, é a Irlanda. A Irlanda, que tem uma tradição muito importante em investimento em educação, eles têm uma proximidade tão grande que, às vezes, a indústria busca a universidade pedindo que eles criem grupos de pesquisa para a criação de determinado produto que seria mais útil para o seu desempenho. Então, eu sugiro, como experiência mais enriquecedora em matéria de ligação estreita entre a academia e a indústria e a empresa privada, realmente, um exemplo que eu daria seria a Irlanda. Acho que era isso. Eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que tem 2 coisas que talvez... a conselheira Almerinda citou uma, por exemplo, os meninos que estão na Coreia e que estão fazendo estágio na Hyundai. A Hyundai, para ser bem coloquial, está babando para receber esses meninos de volta aqui. Onde ela vai, quanto ela gastou para ter uma pessoa trabalhando na Hyundai que tem a cultura da empresa, da matriz dela. Quer dizer, a pessoa aprendeu lá e voltou para cá para trabalhar já com a cultura da matriz. A gente desenvolve programas como esse, por exemplo, com a França. A França tem um programa de mobilidade de engenheiros com o Brasil, gerenciado pela CAPES, que chama Brafitec, onde a gente tem, não sei se vocês sabem, mas o último dado que eu tinha é que 39 das empresas do CAC 40 da França, quer dizer, das 40 maiores empresas da França, 39 estão instaladas aqui no Brasil, tem operação regular no Brasil. A gente trabalha com essas empresas, elas oferecem estágios para os nossos estudantes na França, os estudantes vão para a França, estando lá, eles ficam imersos na cultura da empresa, voltam para cá e vêm trabalhar aqui. Mas tem um outro lado. A gente recebe estudantes franceses aqui, por exemplo, que vêm estudar na Unesp, depois ele vai fazer um estágio na Peugeot, lá em Resende, e depois ele volta para o Brasil, para a França, conhecendo o mercado brasileiro, como que é a implantação da Peugeot aqui no Brasil. Voltando a uma questão da pesquisa, no caso da França, tem um programa super legal que agora começou com o CNPq. Eles têm uma bolsa que chama Bolsa CIFRE, CIFRE, CIFRE. O que é essa Bolsa CIFRE? Essa Bolsa CIFRE, esse programa CIFRE, ele é o seguinte: você é um empresário, você tem uma indústria e você tem um problema na tua indústria. E você vai ter um estudante de doutorado. Esse estudante de doutorado vai ter um orientador brasileiro, de uma universidade brasileira, um orientador francês, de uma universidade francesa. O lado onde ele é mais completo é se eu tiver uma empresa que tem uma implantação na França e uma implantação no Brasil, eu caso tudo, então eu tenho uma implantação que é binacional, um orientador
francês, um orientador brasileiro resolvendo um problema prático dentro da empresa. Ou um estudante francês que venha para o Brasil, porque o desenvolvimento de motores a etanol no Brasil é muito mais... o estudo é muito mais aprofundado do que é na França, então, ao invés de ele aprender no Brasil, ele vem fazer num programa de pós-graduação aqui no Brasil. Se eu entendi, existem coisas, mas são... as iniciativas são muito pequenas. Mas isso eu acho que tem muito a ver, talvez a discussão vá mais longe, mas com a mentalidade eu ia falar dos empresários, mas a mentalidade da indústria no Brasil, né? A indústria do Brasil não é uma indústria que está voltada a desenvolvimento, ela é uma indústria muito mais... Se você tirar, por exemplo, se a gente pegar... O Brasil forma hoje 12 mil doutores por ano, mais ou menos. A absorção, se você pegar o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil, mostra um pouquinho da resposta à tua pergunta, né? No Brasil, 90% desses doutores, 95% são absorvidos pela universidade, 5% são absorvidos pelas indústrias. Se você for para os Estados Unidos, o número é quase que... Não é esse absurdo, mas é mais da metade dos doutores vão para o mercado produtivo e não vão para a universidade. Então, isso mostra também um pouco das dificuldades que a gente afronta aqui no Brasil para ter soluções como a que você propõe, no meu ponto de vista. Boa tarde, eu sou a professora Suzana, da pós-graduação em Ciências da Religião, e a minha pergunta é muito rápida, mas ela é fruto da minha experiência pessoal, e eu acho que vai ao encontro do que a professora Almerinda falou. Eu sou pré-Ciência Sem Fronteiras, eu fiz doutorado pleno no exterior, na Inglaterra, e a minha pergunta diz respeito à minha experiência, porque, ao retornar para o Brasil, eu tive uma dificuldade tremenda nesse processo de revalidação do diploma. De submeter, depois de toda a burocracia na própria Inglaterra, dos carimbos da embaixada e tudo mais, cheguei no Brasil, submeti a minha solicitação de revalidação para uma universidade federal, desembolsei na época, 6 anos atrás, R$800, demorou acho que quase 9 meses para o diploma voltar para a minha mão. E aí, ouvindo a fala de vocês, existe alguma política do governo federal no sentido de atender ou agilizar esse processo? Eu acho que o seu exemplo até que é um exemplo positivo. Eu conheço gente que está esperando há 2 anos ou mais. Eu conheço gente que foi para o exterior com bolsa da CAPES e não teve seus créditos reconhecidos. A maioria dos filhos dos meus colegas, quer dizer, filhos de diplomatas criados no exterior, quer dizer, formados no exterior e que querem voltar para o Brasil, não podem, porque só na UNB, que é a Universidade de Brasília, a demora média é 2 anos para reconhecer alguma coisa, para o menino continuar fazendo curso no Brasil. Então, vários casais que eu conheço tiveram que, assim, o pai ficou trabalhando e a mãe voltou para a França com os filhos ou voltou para a Alemanha, porque os meninos não conseguem ter o reconhecimento. Agora, parece que já está havendo realmente uma constatação de que esse tipo de posicionamento é daninho para o Brasil, não é? Nós estamos absolutamente na contramão do mundo, porque o mundo inteiro está fazendo... Não precisa ser reconhecimento automático, não é isso, mas minimamente coerente. Não é? A gente tem, na Europa, em geral, o número de horas-aulas é menor. E a pessoa, o que faz? Estuda sozinha, pesquisa dentro da orientação que o professor deu. Mas, aqui no Brasil, há escolas que dizem assim, se não fez 384 horas, como nós damos aqui na nossa instituição, você não sabe química. E aí, o sujeito pega o seu diploma e vai embora, volta para a Alemanha. E nós perdemos de ter alguém que pudesse... Então, nós temos, sim, mas já há um processo de não reconhecimento automático, isso nem pensar, mas já há um processo de
pelo menos, estabelecer prazos. Porque alguém, por exemplo, que quer reconhecer seu título de medicina, eu acho que na próxima encarnação ele vai conseguir, se ele não passar no Revalida. Porque é extraordinário. Cada universidade cobra um preço, cada universidade pede documentos diferentes e cada universidade estabelece um prazo. E aí, quando acaba o prazo, ele duplica aquele prazo. Então, existem, sim, já novas ideias para isso. Professor, o senhor quer comentar? Ou eu quero comentar, e, infelizmente, o que eu vou falar é pior do que isso ainda. Mas já tem ideias novas. A CESU convidou uma série de pessoas, eu fiz parte de um começo de conversa para se tentar criar uma base de conhecimento, se a gente puder falar dessa maneira, onde, por exemplo, se eu revalidei um diploma da tua universidade na Unesp, isso vira um conhecimento da Unesp, e a próxima vez que alguém quiser revalidar um diploma da tua área, na tua universidade, ele entraria no MEC e veria que a Unesp revalidou o teu diploma, o que, em teoria, facilitaria o reconhecimento do outro diploma. As reuniões foram muito legais, elas começaram, só que aí aconteceu a coisa mais comum no Brasil. Se montou uma comissão para estudar a situação. Bom, a última vez que eu vi o relatório, eu vou comentar para vocês que eu achei que pode desistir. Porque é como no Brasil, tem 580 regras para 580 casos particulares diferentes. Numa comissão da Câmara dos Deputados, não sei quantos deputados envolvidos nessa... Não sei se a senhora está sabendo disso. O relatório que eu vi, é melhor não acontecer nada, porque se eles colocarem aquilo em prática, o que já demora 2 anos, vai passar a demorar 5 anos. Isso tudo para dizer, um pouco e ligar com o que eu falei, que a gente tem um papel. Quando eu falei de mudar paradigmas na instituição com a internacionalização, internacionalizar é isso também. Será, sinceramente, que se eu abro um posto de trabalho na Unesp e eu recebo um cara que é formado em Princeton e tem um doutorado com a menção honrosa de Princeton, eu tenho que pensar muito para validar o diploma dele e achar que ele vai ser um pesquisador de linha na minha universidade? O que aconteceu? A gente perdeu um cara, ele prestou o concurso, passou o concurso, só que ele foi embora, porque passou 2 meses e não conseguia contratar ele, porque aí pediu documento de não sei o quê, aí tinha que ir em tal lugar, aí tinha que ir não sei onde. Explicar primeiro. Como é que é? Documento, não é certificado, autenticado. Para explicar para um estrangeiro, primeiro, que é um documento autenticado, é um negócio que ultrapassa a capacidade dele de compreender. Um documento, são as coisas mínimas, por exemplo, para não me alongar. Então, quando eu falo de mudar paradigmas na internacionalização, a gente precisa mudar paradigma. A gente precisa mudar o que a conselheira Almerina falou, é um terror. A gente receber estudante francês aqui, o que ela falou, os meninos têm que dormir lá na porta da embaixada, do consulado. É humilhante, é um negócio... A gente fala que é importante eu receber estudantes, eu faço um esforço na minha universidade para receber estudantes, eu tenho que ficar explicando para a minha contraparte lá nas Relações Internacionais da Universidade Francesa, porque o consulado do Brasil, na França, tem 2 dias só onde ele reconhece e ele vai lá e ele manda o menino voltar daqui 3 meses, ele sabendo que o estudante vai começar a aula em julho, por exemplo. Por causa da reciprocidade. Então, nos Estados Unidos também. Se faz a pessoa esperar mais, porque os brasileiros também esperam mais quando querem um visto para os Estados Unidos. Os brasileiros também esperam mais para ter visto para a França. Aí a gente faz assim, picuinha. É olho por olho, dente por dente. Vai ficar todo mundo cego e banguela. Mas eu acho que, para responder a solução, é criarmos regras internas às nossas instituições para que isso seja... Mas é complicado, porque no caso da UNB, que eu conheço bem a Ana Flávia, isso é muito... Você sabe como é que é feito isso? Por exemplo, eu recebo um diploma, eu tenho que chamar todos os professores, é uma coisa insana.
eu tenho que chamar todos os professores que têm alguma coisa a ver com alguma disciplina que você teve. Aí o cara vai ver, que a conselheira falou, se tem 380 horas de química analítica. Se tiver 360 horas, da cabeça do cara, e mesmo que o cara tenha feito em Princeton, ele fala que o cara não sabe química analítica, porque faltou 20 horas na formação dele, então o diploma dele não vale. Quer dizer, se a gente não mudar os paradigmas de como as coisas funcionam, nada vai avançar, na minha opinião. Isso a gente adianta antes. Não, adianta. Aí dá. Hoje tem muito cotutela de tese. O que é cotutela de tese? A cotutela de tese, basicamente, na graduação chama duplo diploma, no doutorado chama cotutela. Eu vou arrumar, de alguma maneira, eu vou assinar um acordo de cooperação, onde eu tenho um orientador da Unesp, um orientador da universidade no exterior. Esses dois, o caso do CIFRE, que eu citei, é um deles. Mas, no momento onde eu tenho 2 orientadores, normalmente isso conduz a uma defesa dupla, onde vai ter a participação de um professor da minha universidade e um professor da universidade do exterior, e eu vou ter um diploma que é duplamente reconhecido. Ele é doutor na universidade lá fora e ele é doutor na universidade brasileira. E, ao ser doutor na universidade brasileira, o diploma dele é reconhecido, ele é emitido por um curso certificado da CAPES e ele é reconhecido no Brasil. Boa tarde, parabéns pelas 2 palestras, professora Merida, professor Celso. Professora Merida, eu vi acontecer, eu tenho um filho de 19 anos, uma de 15 e uma de 8. Eu vi acontecer exatamente na educação do meu filho, quando ele fazia um curso, por exemplo, da cultura inglesa, eu podia abater no imposto de renda. E logo na sequência, quando foi a minha segunda filha, houve uma mudança na legislação fiscal do Brasil, por alguma razão, e isso parou de acontecer. E eu vi isso, eu percebi o efeito colateral disso, porque aqui no Mackenzie eu sou o representante internacional da Escola de Engenharia. Então, a garotada que vai para o Ciências Sem Fronteiras eu acompanho muito de perto. E eu vi acontecer o seguinte, muitos alunos que sabiam inglês, ou uma outra língua, francês, alemão, alguns já saía do custo pessoal da família se empenhar em custear, né? E eu cheguei a ver alunos que falaram, olha, o meu irmão mais velho, meu pai conseguiu matricular na escola porque deduzia do imposto de renda, eu não consegui. E eu vi isso acontecer na minha casa também. Eu, como representante internacional, cheguei até a mandar uma sugestão, um e-mail de sugestão, se perdeu lá na Casa Civil, foi para a Fazenda, um monte de lugar, mas eu reforço isso, quer dizer, esse recurso, já que existe a preocupação tão grande em que os nossos alunos aprendam a falar uma segunda língua, uma terceira língua, né? E esse benefício que existia no passado, para quem matriculava as crianças em cursos de línguas, né? Se faça uma dedução, assim que se faz a dedução no imposto de renda na questão educacional, eu tenho certeza que isso tem efeito real, porque eu vi isso acontecer na minha casa, e eu, como representante internacional aqui, eu vi acontecer isso com vários alunos, né? Então, fica uma sugestão. Professor Zé Celso, uma pergunta, aproveitando já que estou com o microfone, vai passar depois para mais alguém. Será que essas turmas internacionais da Unesp, será que não daria para fazer uma parceria com o Mackenzie e algumas das aulas serem aqui no nosso campus, para a gente também atrair um pouco para a questão particular? Tranquilo. Fica uns comentários para os dois. Obrigado. Sem problema nenhum. Eu queria comentar uma coisa. A conselheira Menina falou que educação é agenda positiva. Mas, infelizmente, educação ela não é tratada como... Eu vou entrar numa seara que não é a minha, mas se a gente for pegar, por exemplo, a agenda de educação na agenda da Austrália, por exemplo, ou na agenda da Inglaterra, o papel que tem educação na agenda ela é 50 vezes maior do que o papel que tem educação na agenda. Eu participei de umas reuniões no Itamaraty para a construção do livro branco lá, onde efetivamente se tratou da questão
qual é o papel da educação na política externa brasileira. Mas isso não é questão do governo federal. Eu fui convidado a uma reunião aqui no Palácio do Governo, e eles mostraram um filme do Estado de São Paulo por uma delegação estrangeira que estava lá. O filme tem 25 minutos para falar do Estado de São Paulo. Quantos minutos o filme fala sobre a educação era do governo? Então, vamos ficar nas três universidades, USP, Unesp, Unicamp. Quanto tempo o filme do governo do Estado de São Paulo fala sobre 3 das principais instituições de educação superior do Brasil? Vamos lá, em 25 minutos. 1 minuto e meio. 1 minuto. Como que... A gente viu a Califórnia. Por que a Califórnia está acesa lá? Porque o que acende a Califórnia são exatamente as instituições de ensino superior que estão na Califórnia. E o governo da Califórnia compreende o papel de destaque que as instituições de ensino superior desempenham na Califórnia. Para puxar um pouquinho a sardinha para a FAUBAI, a gente está conseguindo, a partir de algumas... A gente conseguiu, a última vez que a presidente foi para a França, eu acho, não me lembro direito, conseguiu incluir o que é para vocês verem a vitória que é e como é esquisito isso, uma delegação de reitores acompanhando a presidente. Será que não tem que fazer parte de toda missão do Brasil ou da missão do governador quando ele vai discutir cooperação científica, cooperação comercial com, sei lá, a Austrália? Será que não deveriam ir representantes, pelo menos, das 3 universidades nas quais o governo investe, e certamente de todas as universidades que têm capacidade de desenvolver ciência no Estado de São Paulo? Então, acho que isso é algo que mostra o quão longe a gente está de buscar objetivos onde a educação efetivamente... A gente está caminhando, eu sou um otimista. A gente está muito melhor hoje do que a gente já esteve, mas o caminho é muito longe. A compreensão de que educação é que efetivamente muda o mundo, e mais do que isso talvez esteja começando a aparecer, mas de que educação pode ser pauta em agenda de Estado e agenda de governo, eu acho que isso a gente está longe de ter. Todos os países do mundo, os grandes, têm uma estratégia para a internacionalização da educação superior. Entrem no Canadá, eles acabaram de publicar a estratégia da educação. No Brasil, a gente não tem uma estratégia. O que a gente busca com a educação superior? O que é, primeiro, internacionalização da educação superior no Brasil? Então, acho que a gente tem um caminho longo a percorrer. Eu só queria comentar que, nesses países mencionados, a educação é um serviço. E é a base, a atração de alunos é um dos grandes meios de subsistência do país. A Austrália, hoje em dia, tem um percentual muito alto, mais de 50% de... É a segunda pauta de importação da Austrália. Da Austrália é a educação. Então, realmente, isso é um tema que tem uma importância muito grande para eles. E, no Brasil, como vocês sabem, é considerado um direito. E mais, como no Brasil a cidadania não é vista da maneira que deveria, os direitos do cidadão também não são. E é assim que eu entendo que o governo não dê à educação a importância que deveria ser dada, mas, quando precisa de alguma coisa positiva para mostrar, aí pede a agenda positiva da educação. Né? Então, eu queria aproveitar, gente, eu ainda tenho um avião para pegar, está chovendo, eu não sei se eu vou chegar no aeroporto assim tão bem. Mas, por favor, o que precisarem de informações, já tem todos os meus dados e eu estou absolutamente à disposição. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, boa tarde. Tem mais uma pergunta? Podemos fazer no café aqui? Não, pode. Então, faça alto, por favor, só a professora vai descer. Obrigada, professora. Bem, eu fiquei para o último. Vão rapidamente notar pelo meu sotaque que eu não sou brasileira, sou portuguesa. Gostei muito das apresentações, para mim são apresentações muito próximas, não é? Do ponto de vista até emocional, para já não falar profissional. Eu sou professora da pós-graduação
em distúrbios do desenvolvimento, do CCBS, e, de certa forma, sinto-me a representar um movimento de internacionalização que eu imagino que, se agora se inicie no Mackenzie, ou que esteja nos primeiros passos, ou, digamos assim, não é? Sinto-me um pouco representante desse movimento. E queria só, em primeiro lugar, claro, valorizar esse movimento, porque é o que me permitiu estar aqui hoje, mas reforçar que a minha presença aqui como estrangeira, trabalhando num programa de pós-graduação, numa instituição privada brasileira, ela também resultou de uma história pessoal de internacionalização, digamos assim. Então, eu estudei um ano durante a minha graduação fora, em Itália, ao abrigo do programa Erasmus, que eu imagino que ambos conheçam, não é? Não sei se a nossa plateia conhecerá, mas vocês certamente conhecem. Já fazemos. Fiz o meu doutorado, boa parte dele em Inglaterra. Então, houve uma história que foi promovida pelo meu país, pela União Europeia. Então, há uma parte pessoal de desejo, de interesse em sair do próprio país, mas há, de facto, uma responsabilidade institucional muito importante. Então, eu tive condições para sair do meu país, porque o meu governo, o governo europeu, portanto, a Europa, promoveu isso. Então, eu quero reforçar que acho muito importante. Se hoje em dia eu estou aqui e posso contribuir para o Brasil, porque é isso, não é? Eu venho aqui por minha causa, obviamente, porque quero também ter uma carreira, investir na minha carreira, mas porque aqui o Mackenzie me ofereceu as condições que eu achei que eram as ideais no momento. Então, instituições investam nisso, é bom a curto, mas também a médio e longo prazo, para os indivíduos, para as instituições e para os países envolvidos. Então, acho que é uma visão de longo prazo, não é? E muitas vezes nós perdemos nos objetivos a curto prazo. E eu estou aqui, não é? O meu percurso de internacionalização começou há muitos anos atrás, embora eu tenha um ar muito jovem, começou há muitos anos atrás. Então, é isso, é valorizar, não é uma questão, é uma opinião, um reforço, e desde já me coloco à disposição da doutora Cláudia. Gostei muito de saber que há esforços de internacionalização aqui no Mackenzie e estou disponível, não é, na eventualidade de haver necessidade de colaboração de professores nacionais e estrangeiros, para aulas em inglês, para outro tipo de atividades. Eu estou disponível porque valorizo e senti na pele a vantagem da internacionalização. Muito obrigada, professora, pela gentileza e pela disponibilidade. A gente vai encerrar, o Celso vai fazer a última consideração. Deixa eu dar um aviso para o presidente. Quem não fez assinatura, por favor, é importante que vocês façam. Nossos professores precisam cumprir uma carga. Tem ali a assinatura para fazer. Quem não fez no começo, pode fazer agora. Obrigada. Vou terminar. Eu falei no começo que eu sou otimista e eu sinceramente acho que a gente está... Um país que investe 100 mil, mandar 100 mil estudantes para o exterior, a gente não pode achar que não tem uma visão de longo prazo. Eu acredito que tem uma visão de longo prazo. E eu entendo quem falou aqui, foi você que falou da questão do inglês e tudo mais, mas os depoimentos que a professora falou, eles são assim emocionantes de você ver. Eu tenho exemplos na minha universidade de programas que a gente desenvolve de gente que foi boia fria na vida e o cara foi para o exterior e voltou. Você vê esse cara falando, você vê que a oportunidade que você está criando para ele, o serviço que a gente desenvolve, não tem valor, não tem nada que pague esse trabalho que a gente faz. Então, eu sou um grande otimista. Eu acredito que tem um longo caminho a ser percorrido, mas eu acredito que a gente está caminhando, sim, em algo melhor. A gente tem uma educação superior, de melhor qualidade que a gente tinha antes, a gente tem mais oportunidades hoje do que a gente tinha antes, tem muita coisa para ser feita, mas eu acho também que a gente está caminhando, sim, em direção a algo melhor. E essa mensagem de otimismo que eu queria deixar. Eu acho que todo mundo que trabalha nisso trabalha porque vê e porque gosta do que faz ao criar oportunidades para as outras pessoas. Eu acho que é a maior felicidade que a gente tem de receber Tem a mamãe que liga para reclamar, por exemplo, logicamente, vocês sabem o perfil do estudante que estuda na Unesp, né? Então, eu recebi para ir dar um exemplo engraçado, uma mãe que me liga, a gente tem um programa de duplo diploma com a França, e nesse programa de duplo diploma com a França, os estudantes têm que fazer o que eles chamam de estágio ouvrier,
Quer dizer, o estudante tem que trabalhar como operário numa indústria. Exatamente o trabalho que desenvolve um operário numa indústria. Por quê? Porque dentro da concepção que aquela instituição tem de formação de um engenheiro, para quem vai ter que comandar, ele tem que entender como é que a pessoa se sente. Então, o estudante passa um mês trabalhando como operário numa empresa. A mãe me ligou dizendo que a Revolução Francesa não tinha acontecido, porque a filha dela estava sendo subjugada, que ela tinha que acordar não sei que hora da manhã, trabalhava até tal hora, tinha não sei quanto tempo só para comer, e depois já tinha que trabalhar a tarde inteira, que a coitada ia morrer se ela continuasse daquele jeito, e que a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, lógico que tem essa mãe que vai lá, mas tem a mãe também que, a hora que você olha nos olhos da pessoa, você vê que o que você faz é a primeira e única oportunidade. Eu fico emocionado, então, que aquilo que você faz tem um valor que não é inimaginável. O que a conselheira falou, 90%. A gente tem programas para estudante carente. Pra vocês terem ideia, a gente chega na rodoviária, no aeroporto, e o cara pergunta, quanto tempo vai demorar o voo daqui para Portugal, daqui para a Espanha? 9 horas, 10 horas. Mas como é que faz? Tem banheiro dentro do avião? Quer dizer, é esse o nível Oi? Então, imagine o que é para essa pessoa quando ela volta e que você vê que essa pessoa, que não tem ninguém na família dela, que nem segundo grau fez, não é faculdade, é um sonho inimaginável. Essa pessoa que saiu lá, que era boia fria, que acordava às 4 da manhã com o pai dele para ir cortar cana no caminhão, e esse cara passou um ano na Espanha e voltou, tudo que a gente faz vale a pena. Tem, logicamente, o outro lado, mas tem essas oportunidades, e é por isso que vale a pena a gente brigar e lutar dentro do trabalho da gente no dia a dia. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada.